E o assunto de hoje tem tudo a ver com o momento em que estamos vivendo. Home office entre casais versus estresse familiar. Em tempos de pandemia, quem nunca se estranhou, ou com o marido, ou com os filhos, por causa do trabalho em casa, do trabalho profissional, trabalho doméstico, as tarefas da escola, as aulas online, não é fácil conciliar isso tudo e muitas vezes essa relação acaba se estremecendo um pouco, né? Quem não tem nenhum episódio aí para contar, que atira a primeira pedra, viu? Se você tiver algum relato a fazer ou alguma pergunta a partir de agora ao psicoterapeuta Carlos Florencio, que conversa conosco justamente sobre esse assunto, mande uma mensagem para a gente no 99666-9673, o nosso WhatsApp. Doutor Carlos Florencio, muito bom dia. Muito bom dia, Meire. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Agora, bem mais acostumados, né, com esse período de home office e pandemia, né? Mas o começo não foi nada fácil, acredito que para todo mundo, né? É realmente um motivo aí de estresse pelo que o senhor tem acompanhado, pela vivência do senhor e pelos relatos que o senhor tem recebido. Esse período de pandemia realmente tem elevado o índice de estresse familiar, doutor? Tem sempre, né? Nesses períodos onde as pessoas elas estão mais presentes, estão mais próximas, onde não tem para onde fugir e você vai ter que realmente aprender a tolerar, a ser flexível, ter paciência com o tempo do outro, que acho que é uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade, porque normalmente é uma tendência de nós usarmos as nossas referências e torná-las absolutas e acreditamos e achamos que todo mundo tem que seguir exatamente aquilo que é o nosso certo, aquilo que nós instituímos que é uma verdade, né? E ninguém é detentor dessa verdade absoluta. Então, nesse momento da pandemia, essa questão de flexibilidade, tolerância, paciência para com a verdade e o movimento, a performance, como o outro vê, como o outro sente, como o outro age e reage, está sendo colocado em causa. Então, isso para mim eu considero quase como uma transcendência desse ego que estava acostumado a ver apenas ele mesmo e agora ele tem que começar a ver o outro, né? Então, de uma outra forma. Então, estamos num processo realmente de transformação e nesse período, com as relações mais próximas, é normal que a pessoa não saiba lidar justamente com esta diferença, né? Então, aí vai gerar o estresse, conforme você falou. E é bem interessante isso que o senhor falou, essa questão de olhar para si só, não ter a paciência ou não ter os olhos voltados para o outro também, porque a sua necessidade é sempre a mais importante, né? E é um exercício tremendo esse, né, de convivência 24 horas por dia para muitas pessoas, né? Entre o marido e a mulher e os filhos. Então, a gente vai percebendo realmente que a minha verdade, a minha necessidade não são absolutas. Existem as necessidades dos outros e a gente precisa achar um meio termo, não é, doutor Carlos? Aí a pessoa começa, você devia ter feito aquilo. Por que você não fez aquilo? Nossa, mas como assim você não prestou atenção nisso? É claro que não, porque a pessoa vai utilizar das suas próprias referências. Então, se você estivesse no lugar dela, talvez você fosse fazer aquilo que você está dizendo, que supostamente aquela pessoa poderia ter feito. Mas na hora, para aquela pessoa, a forma como ela agiu está dentro da verdade dela. Ela age, vai reagir. Como ela vai tratar aquela determinada situação, é na hora, de acordo com o conhecimento dela, que ela vai manifestar. E por vezes não seria como eu iria manifestar, mas nesse momento eu não posso chegar e dizer, como assim você não fez desta forma? É claro que eu não fiz dessa forma, eu fiz da minha forma, porque a minha forma é o que era mais correto para mim naquele determinado momento. Portanto, essa perspectiva limitada que o ser humano tem de não conseguir perceber a vida e a realidade por meio dos olhos e da perspectiva do outro é que faz com que ele entre em conflito. Porque o conflito é sempre uma verdade que não aceita uma outra verdade. E eu só não aceito uma outra verdade quando eu não consigo perceber a verdade do outro e torno a minha como uma verdade que tem que ser
seguida por tudo e por todos. Há uma tendência no ser humano, né, dele meio que se endeusar, e ele acha que todo mundo tem que ser a minha imagem e a minha semelhança. Não é assim. Se você quer realmente aprender a ter relacionamentos saudáveis, se você não tiver essa perspectiva, dessa diferença, dessa flexibilidade, aí você vai realmente se transformar numa pessoa minimamente chata, né? Além disso, ignorante, além disso, que só sabe amar a partir daquilo que você permite e aceita, portanto, uma pessoa limitada, consequentemente desinteressante, né? Então, em termos de tempos de pandemia, em tempos que estamos precisando realmente evoluir para algo que aprimore o relacionamento humano, que estava num processo caótico e que agora veio se fortalecer ainda mais esse processo caótico, então eu acho que a vida é feita de experiências, então nós temos que parar para refletir no que é que eu posso aprender a transformar a partir disso e não ficar ainda na teimosia do processo anterior, né, querendo que tudo seja a minha imagem e a minha semelhança. Uhum, certo. Bom, e seguindo essa perspectiva, então, pegando uma situação real, né, de muitas pessoas que estão nesse momento vivendo, né, sobrevivendo a essa pandemia, 24 horas em casa, conciliando o trabalho doméstico com o trabalho profissional, com as atividades dos filhos, né, o que cada ente dessa família pode fazer ou deve fazer para atingir essa evolução, né? De não perceber apenas as suas necessidades, mas também o que você pode fazer, o que cada um pode fazer para melhorar o conjunto aí da situação. Então, as alterações de humor, as alterações, né, na pessoa, elas são muito fáceis mediante as experiências e as situações. Então, é necessário sempre muito autocontrole. Eu, por exemplo, eu desenvolvi ferramentas de autocontrole, posturas de equanimidade, de impessoalidade, de neutralidade, que eu ensino meus clientes, para eles justamente saberem trabalhar esta questão de conflitos, porque uma das minhas especialidades é a resolução de conflitos. O ser humano, é o que eu digo sempre, infelizmente, nós ganhamos um corpo que é como se fosse uma Ferrari, e a gente utiliza dele como se fosse um Fusquinha 67, né? A pessoa, ela tem um aparato mecânico que ela não sabe utilizar. Então é como se ela ganhasse uma máquina, mas ela não ganhou assistência técnica e nem o manual disso. Então o ser humano ele vai aprendendo infelizmente, pelos erros, pelas tentativas e erros, pelas iniciativas que ele vai tendo. Esse é o momento para você criar impessoalidade, procurar não levar as coisas para o lado pessoal do gênero, contra mim ou a favor de mim. Porque quando está contra mim, você vai ficar reativo e você vai entrar numa questão de defender o seu território. A favor de mim, você vai querer tirar vantagem. Então, o que acontece nesse momento? Você vai querer tirar vantagem das pessoas que estão fazendo coisas para você, você não vai querer lavar louça, você não vai querer fazer algumas atividades dentro de casa, aí a outra pessoa vai perceber que você está abusando da boa vontade dela e aí vai gerar o conflito, né? Então, essa coisa do só a favor de mim, que é uma tendência do ego, tem que observar na relação com as outras pessoas. Então, nesse momento, é a amorosidade, é a compaixão, é a empatia, é a solidariedade, para não sobrecarregar ninguém, porque se uma pessoa fica sobrecarregada, por exemplo, a mulher fica muito sobrecarregada porque o homem ainda acha que ele está vivendo um relacionamento antes dos anos 50, em que a mulher não existia e só existia para ele, então aí esse homem talvez tenha que aprender a não ser tão retrógrado, a ser um pouco mais evoluído, né? Então eu acho que o sofrimento vai acontecer com as pessoas que não estão sabendo ser resilientes, que ainda estão muito teimosas em querer manter coisas que hoje em dia já não é mais possível, porque hoje em dia não existe mais ninguém superior a ninguém. A mulher e o homem, eles são iguais, tudo é igual, e então quando nós vivemos um relacionamento a dois, são forças que se unem em prol de uma vivência e de um bom convívio que satisfaça ambas as partes e todas as partes que pertencem à família. E não só um se colocar como um Deus ou tirar vantagem de uma determinada situação e se for a favor e se for contra mim eu vou entrar numa disputa porque eu quero que tudo seja a favor de mim de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser. Então esse momento é um momento para você realmente começar a perceber que existe um universo lá fora,
e que amor, ele só se manifesta a partir do amor pessoal e do amor incondicional na relação com o outro, né? E o respeito para com a diversidade que nós estamos vivendo hoje, né? Aceitar as pessoas como elas são, porque se você não aceita, você é uma pessoa limitada e você vai viver um conflito, e você vai ser uma pessoa racista, você vai ser uma pessoa homofóbica, você vai ser uma pessoa que não vai aceitar o outro. O que é que você tem a ver com a vida do outro? Viva em paz com a sua própria vida, viva em paz com a sua mulher, com seus filhos, com a sua família, viva em paz com a sua verdade e aceite outras verdades. Seja uma pessoa evoluída, é o que nós precisamos hoje. Doutor Carlos, nosso ouvinte Natan pergunta o seguinte: e quando a outra pessoa repete o mesmo erro todos os dias e não faz nada para melhorar ou mudar de postura? Então, porque as pessoas, às vezes, elas têm um padrão. Agora, esse padrão, por vezes, vem de um conflito, e esse conflito vem de um trauma. Então, toda vez que a pessoa é cobrada, ela acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então, é assim, você sempre espera da pessoa uma atitude que seria a sua. E, consequentemente, a pessoa não tem aquela atitude e você vai lá e você cobra. Ah, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você está sempre repetindo a mesma coisa. Às vezes ela tem isso lá, que é uma das minhas especialidades, na área do inconsciente, às vezes ela tem isso registrado lá no inconsciente que veio já lá da mãe dela. Você está sempre fazendo a mesma coisa. Você não sei o quê. Então, cada vez que você cobra aquela pessoa, ela acaba procrastinando, ela acaba fazendo realmente aquela mesma situação para gerar o mesmo estresse, porque lá no inconsciente dela, ela assumiu aquele acordo. Então, nesse momento, tem que procurar um profissional para ver o que está acontecendo aí, por que essa pessoa está repetindo esse padrão e por que ela não está conseguindo ser flexível. Mas o mais importante de tudo, ninguém atrai uma relação e é vítima dessa relação. Existe sempre uma cumplicidade. Se você é uma pessoa que gosta de apontar o erro do outro, cobrar a pessoa que ela tenha uma atitude que seja a sua, e você ficar o tempo todo julgando e criticando essa pessoa, significa que você a está rejeitando. E se você está num relacionamento amoroso, convivendo com essa pessoa, como você pode dizer que você está vivendo um relacionamento amoroso se você está o tempo todo rejeitando essa pessoa, ao julgar e a criticar, a colocar ela para baixo, a diminuí-la e a não aceitá-la como ela é? Então, existe aí um conflito, e existe aí ambas as partes, né, conforme esse exemplo citado, que as duas pessoas, nenhuma das duas estão conseguindo ver uma outra e nenhuma das duas estão conseguindo amar uma a outra. Então, existe aí uma crise de aprender a ética do amor. Certo. Bom, doutor Carlos, uma pergunta aqui. Existe uma característica que é muito esperada, desejada, né, no mercado de trabalho, que é a tal da proatividade. Mas no ambiente familiar também falta, né, iniciativa, às vezes, do outro, de ver que a pessoa precisa de uma ajuda ou precisa realmente de um socorro aí, mas falta, né, aquela percepção de que o outro está precisando da sua ajuda e você se coloca à disposição. Porque ninguém gosta de ser mandado, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Ninguém gosta de ser mandado. Mas também, às vezes, as pessoas não se colocam à disposição, não se oferecem para ajudar, né? Como é que é isso numa relação familiar? Numa relação familiar, a gente tem que ter sempre muito cuidado, principalmente na nossa sociedade, que é uma sociedade que nós já vivemos um processo de rejeição, todos nós já fomos rejeitados, discriminados, excluídos, e todos nós estamos tentando ter uma inclusão social, e isso é todo mundo, porque a nossa sociedade não é uma sociedade que une e integra a humanidade, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade que separa por grupos e por crenças e valores e tal, então, portanto, ela não é uma sociedade realmente amorosa. Nesse momento, nós temos que observar que cada vez que você vai fazer uma crítica ou um julgamento e que passe rejeição, você, em vez de unir, você está separando essa pessoa da sua vida. Então, tem que ter muito cuidado. Então, se você realmente é uma pessoa que tem solidariedade, compaixão, empatia, quer se ver no lugar do outro, você pergunta, diz assim, olha, você está precisando de alguma ajuda? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Olha, eu estou aqui disponível. Caso você precise, é só perguntar, viu? É dessa forma, né? Não é assim, pô, você faz tudo errado, por que você não pergunta?
aí já está ofendendo, Uhum. entende? Então, como você vai articular a pergunta? Nunca, tendo sempre como, levando em consideração que você não pode afetar a ordem e o equilíbrio do outro. Então, a forma como você vai falar, se você vai colocar, às vezes, a pessoa pensa que está falando pelo bem, pô, por que você não faz dessa forma? A pessoa, ao falar isso, ela pensa que está fazendo uma coisa por bem. Ela já está passando uma rejeição para o outro. O outro vai dizer assim, pô, porque eu faço isso do meu jeito, por que eu tenho que fazer do teu jeito? Aí já vai gerar o conflito. Então, assim, olha, nessa situação, eu normalmente ajo dessa forma. E normalmente eu obtenho esse resultado. Se você acha que isso, de repente, pode lhe ajudar alguma coisa, não sei, você experimenta. A gente passa o conhecimento, replica o conhecimento, mas sempre com um cuidado de nunca fazer o outro se sentir mal, né? Então, é isso. E também valorizar um pouco. Nossa, foi muito legal isso que você fez. Nossa, que bom esse almoço que você fez para mim, que você fez para nós. Nossa, ficou tão legal essa arrumação que você fez. Sabe, conseguir valorizar o outro, pedir ajuda para o outro. Olha, você pode me ajudar a fazer isso daqui? Eu estou com um probleminha aqui no computador, não estou entendendo. Você pode. Todo mundo gosta de se sentir valorizado, útil. Todo mundo gosta de se sentir amado. Todo mundo gosta de sentir que faz parte da vida do outro. Infelizmente, as pessoas elas não sabem como fazer isso. Elas fazem por meio de críticas, julgamentos que têm intrinsecamente a rejeição sempre no movimento da energia. Só aquelas palavrinhas mágicas, né? A paciência, né? Para lidar com os outros e a gentileza, né? O jeito como a gente se relaciona com as pessoas, a forma faz toda a diferença, né? Tem que ter essa habilidade, né? De saber como eu vou transmitir. É muito fácil, é só você pensar como eu vou transmitir. Observei, percebi como eu vou transmitir sem passar rejeição. Eu não posso passar rejeição. Porque se eu passar rejeição, eu posso cair lá num processo qualquer do inconsciente daquela pessoa e aquela pessoa ficar reativa. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Então, como eu posso passar a minha mensagem sem julgar e criticar e sem fazer o outro se sentir mal com isso? Quando a pessoa consegue ter esta postura antes dela manifestar qualquer tipo de energia, qualquer tipo de comportamento, atitude, qualquer projeção que ela faça na direção do outro, aí ela começou realmente a perceber um mundo além dela mesma, né? Fora isso, vai infelizmente passar por esses processos de sofrimento e de conflitos que só atrasam o desenvolvimento de um relacionamento e da própria pessoa. Isso aí, doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso programa, nos dando essas dicas, essas orientações preciosas em época de pandemia e de muito estresse familiar para muitas famílias. Eu agradeço muito a participação do senhor, um ótimo feriado. Obrigado, vamos ser felizes, vamos ser felizes.